aqui, não sei se nada deu algum curto aí, né? Obrigado, gente. Vamos lá então. Evangelho de Lucas, verso de número 40 a seguir. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, a idade de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram, e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curado de imediato. Então ele disse: Filha, sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou uma mensagem da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: Parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: Menina, levanta-se. Naquele momento ela ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. E você diz amém. Estamos no final, encerrando hoje à noite o nosso retiro de casamento. Nós fomos ministrados sobre casamento, sobre família, e esta noite, por ser o encerramento de uma conferência, podemos assim dizer, de um retiro de casais, nós ainda estamos sobre esse volúpio de ministração nessa temática, e não teria como nós encerrarmos esse retiro de casais agora junto com a igreja, senão falando de família, falando de pais, mãe, pai, filhos, enfim. Esse texto aqui, ele é muito rico, porque ele traz informação familiar. Acabamos de ler a história de um pai, de uma mãe e de uma menina, uma família. Em um outro texto, essa menina se chama, é dado o nome, é revelado o nome dela, que é Talita, ou melhor, desculpa, não é o nome dela, é em hebraico, é citado a célebre frase conhecida como Talita Cumi, embora se tornou um nome pessoal, mas não era o nome dessa menina. O único nome revelado que nós temos aqui é o do pai. A Bíblia também não revela o nome da mãe.
mas revela o nome do Pai. E eu quero começar falando de nomes. Quero começar pensando sobre isso com você. Nós temos que atentar para todos os detalhes da Bíblia. Vez por outra, a Bíblia cita o nome dos seus personagens, de uma família inteira. Nós temos árvores genealógicas na Bíblia, que às vezes se torna até maçante a leitura, porque é importante Deus deixar registrado, e fulano gerou ciclano, e ciclano gerou Bertrano, e cada nome complicado. E para nós parece que não faz sentido nenhum essa lista de nomes, parece que não nos edifica em nada, mas tem todo um sentido geracional, apontando uma herança espiritual que é passado de geração a geração. Porém, quando nós vemos um texto que revela uma família que tem pais e tem filho, mas nesse contexto a Bíblia só está revelando o nome do Pai, a Bíblia está querendo nos comunicar algo, na questão de cunho espiritual, revela a autoridade sacerdotal desse homem dentro dessa casa. Por mais que a mulher era responsável, junto com o homem, ou adjunto com ele, mas diante de Deus, quem respondia era Jairo. Quando Deus chama Jairo, quando a Bíblia, quando os escritores dos evangelhos colocam o nome Jairo, é uma maneira de Deus responsabilizar ele, chamar ele pelo nome, responsabilizando ele pela casa que o recebeu. Todo homem diante de Deus tem uma identidade. E quando Deus olha para a minha casa, Ele não chama a minha casa pelo nome da minha esposa. Quando Deus olha para a minha casa, Ele não chama a minha casa numa representação sobre Elisiane. Muito menos Ele vai chamar a minha casa numa representação pelos meus filhos. Não será citado o nome deles. Quando Deus quer chamar a minha casa, Ele chama pelo meu nome. É o homem que se apresenta diante de Deus, representando a sua esposa, a sua casa, seus filhos e tudo que leva o seu nome. Então, quando a Bíblia está citando Jairo, é porque Jairo é responsável por toda essa estrutura, não diante dos homens, mas diante de Deus. Aqui eu já quero fazer a primeira aplicação. Dentro da sua casa há alguém que representa ela diante de Deus. A sua família diante de Deus há alguém que representa. E esse alguém é você, macho, homem. Você é o representante de Deus dentro do seu lar. E do seu lar, você é o representante diante de Deus. Assim como você representa Deus dentro da sua casa, você representa a sua casa diante de Deus. Alguém está entendendo? Tamanha é a nossa responsabilidade. E nós vemos isso hoje caindo em depreciação. Os homens hoje não são mais tão responsáveis como deveria ser diante de Deus, primeiro pelo seu casamento, segundo pela saúde dos seus próprios filhos. E pasme-se, senhoras e senhores, Amós escreveu e disse que tudo está nu, registrado, patenteado, diante de Deus, a qual um dia todos terão que prestar conta daquilo que receberam. E nós gostamos dessa fala dentro de um conjunto familiar, porque quando nós chegarmos diante de Deus, Deus não irá nos responsabilizar se nós tivemos um sucesso financeiro ou não. Deus não vai nos responsabilizar se a gente conseguiu vencer na vida. Ele não vai olhar para mim e vai dizer: você foi um fracasso financeiramente. Embora não haja problema nenhum em ser bem-sucedido, e é bênção de Deus. Mas entenda que o homem foi feito para um propósito. Diante de Deus ele tem um propósito. Assim como Adão recebeu de Deus um Éden, e o propósito de Adão era cuidar desse Éden,
Da mesma forma, todo homem recebeu de Deus um Éden, e o propósito dele diante de Deus é cuidar daquilo que Deus deu para ele. O que me leva a fechar essa linha de raciocínio e amarrar esses pensamentos nesse primeiro ponto, que quando eu chegar diante de Deus, Ele não vai olhar para mim e ver o quanto eu acumulei de informação, quantas faculdades eu fiz, embora não há problema nenhum, e Ele nos abençoa. Não vai me cobrar o quanto de dinheiro eu ganhei, embora não haja problema nenhum em ganhar dinheiro. Mas Ele vai me cobrar, me responsabilizar por uma coisa: o propósito que Ele me colocou, de cuidar da minha família. E diante dEle, o meu nome será chamado representando a minha casa. Ele vai chamar e vai dizer: Joaber, o que você fez com o casamento que eu te dei? Joaber, o que você fez com os filhos que eu te dei? Todo homem é chamado pelo nome, porque ele representa e ele é responsabilizado por Deus pela sua casa. Temos aqui um personagem chamado Jairo, e a Bíblia que nós acabamos de ler diz que a sua casa estava doente. A sua única filha estava doente. E todos nós que somos pais aqui sabemos o que é isso. Quando um filho adoece, não é apenas o filho que está doente, todo o ambiente fica doente. Estou certo ou estou errado? Quando um filho começa a ter algum tipo de dor, o pai sente, a mãe sente, a casa sente. A gente também já não come mais direito, a gente já não dorme mais direito. A casa de Jairo estava doente porque a filha estava doente, a mãe estava doente, o pai também estava doente. E o verso de número 40 que nós lemos traz uma informação importantíssima. Diz que Jairo era chefe da sinagoga. A sinagoga era uma congregação, era uma filial, melhor maneira de explicar, do templo de Jerusalém. No templo em Jerusalém, era peculiar ao templo os sacrifícios, as ofertas, as festas judaicas. Só no templo poderia sacrificar, só no templo poderia levar as ofertas, só no templo era comemorada as festas anuais. Nas sinagogas não era sacrificado, não havia sacrifício e não havia festividades. Era uma congregação, era uma filial, era uma extensão para as terras mais longínquas de Jerusalém. Então abria-se uma sinagoga e o povo congregava ali para acompanhar a leitura da Torá e, enfim, os mestres ensinavam o povo a lei. A Bíblia diz que Jairo, ele era o chefe desta congregação. Ele pastoreava esta congregação, esse povo. E aqui nós abrimos o segundo ponto. O que funcionava na sinagoga não funcionava dentro da casa de Jairo. Jairo era um homem possivelmente digno de fé em sua religiosidade, senão não seria chefe da sinagoga. Era um homem bem quisto, bem visto, tanto pela praça, pela cidade, quanto dentro da própria congregação da sinagoga. Ele era o chefe, ele era uma autoridade mais eclesiástica do que civil. Só porque o que funcionava na sinagoga não funcionava dentro da casa de Jairo. A fé de Jairo só funcionava dentro da igreja, não funcionava dentro da casa dele. A espiritualidade de Jairo só funcionava dentro de um contexto de reunião de público, não funcionava no íntimo da sua casa. A espiritualidade de Jairo beirava as margens da religião, não funcionava no seu dia a dia. E você, homem, nós, homens, devemos tomar isso para nós. Nós não devemos ser homens que a nossa fé funciona somente aqui dentro da igreja. Nós devemos ser homens que antes da nossa fé funcionar aqui dentro, elas têm que funcionar dentro da nossa casa.
dentro do nosso lar. Alguém está me entendendo? Se a fé dentro da nossa casa, a nossa vida espiritual dentro do nosso lar não existir, ela é totalmente anulada aqui dentro. Porque o que credibiliza o meu fluir em um contexto espiritual é justamente o sucesso da minha vida dentro do meu lar. E aqui nós vemos uma deficiência espiritual. Um chefe de uma sinagoga, uma autoridade, podemos até dizer. Mas dentro da sua casa a morte estava dominando. Jairo representa uma espiritualidade que funciona na igreja, mas não funciona em casa. Jairo tinha relevância na cidade como liderança, mas dentro da casa não havia autoridade para gerar vida. Do que adianta? Eu gostaria que você se preocupasse com a sua família a partir de hoje. O nosso maior interesse e incentivo é que você levante um altar dentro da sua casa, e que a sua vida com Deus, ela não seja apenas desenvolvida enquanto você vem num culto uma vez por semana, ou num culto de ceia uma vez no mês, mas que a sua casa seja uma extensão do céu, e não apenas uma extensão religiosa de um templo. Não adianta termos Bíblia em casa se nós não lemos ela. Não adianta termos louvores em casa se nós não temos um altar para apresentar esses louvores a Deus. O dia difícil vem para todos nós, ninguém está a escape do dia difícil. E só vai subsistir aquela casa que realmente houver um sacerdócio verdadeiro dentro do seu lar. Homens que colocam as mãos sobre os seus filhos e os abençoam antes de ir para a escola. Homens que oram pelas suas esposas quando elas estão num dia difícil. Homens que chamam para si as responsabilidades e não terceirizam para a esposa ou para os seus filhos, ou seja lá qual for a situação. Não ficam dizendo você é culpada, você é o culpado. Homens que chamam para si a responsabilidade da saúde da sua casa. Vez por outra encontramos em nós esse perfil de Jairo, um tipo de Jairo, aonde em um contexto de fé, quando estamos reunidos, até esboçamos uma crença, mas quando estamos dentro de casa, somos tomados pelo gelo da incredulidade. Cremos muito enquanto estamos aqui dentro. Alguém está comigo? Cremos muito enquanto estamos aqui dentro, mas ao sairmos daqui e voltarmos para a nossa casa, dentro do nosso ambiente familiar, o gelo da incredulidade nos engessa, e nós não temos força para crer que Deus pode ressuscitar os nossos filhos que estão morrendo, debaixo do mesmo teto que nós habitamos. Os filhos estão se perdendo nas redes sociais, e o pai está vendo a doença entrar, e ele não é capaz de se posicionar. E vez por outra encontramos pai trazendo seus filhos para os pastores, dizendo: dá um jeito nele. Não, você dá um jeito na sua casa. Você é responsável, não é o pastor que é responsável pela saúde espiritual do seu lar. Você sabia disso? Cada homem um dia será cobrado por Deus pelos acertos e pelos erros da sua família num contexto geral. Nós seremos responsabilizados por isso. Não terceirize para os líderes, não terceirize para os pastores aquilo que Deus instituiu para você, homem, como um tipo de Jairo dentro da sua casa. O Senhor é contigo, Deus é conosco. Seus filhos estão adoecendo debaixo dos seus olhos, e você não é capaz de levantar um altar para Deus dentro da sua casa, e não é forçar a sua família a orar, mas eu tenho certeza
que todo filho será constrangido em ver o pai de joelho num canto do sofá na sala, clamando a Deus, dizendo: Senhor, salva os meus filhos, muda a minha família, Senhor. Eu duvido a esposa que não se constranja com um homem orando dentro de casa. Mas não, é mais fácil a gente dizer: vai orar, mulher. É mais fácil a gente dizer: vão para a igreja, meninos. Mas o pai talvez também está em estado terminal. Talvez o pai está mais doente do que os filhos, espiritualmente. Eu vou repetir isso porque o Espírito Santo pede que eu repita. Nós, homens, somos responsáveis pela morte e pela vida dentro da nossa casa. Jairo tinha relevância na cidade como líder, mas dentro de casa não havia autoridade para gerar vida. Jairo alimentava vidas na sinagoga, mas dentro de casa havia fraqueza e morte. Nada é mais triste para uma família do que ver uma palavra que funciona na igreja, mas não funciona em casa. Um dia eu recebi um bilhete aqui. Alguém colocou me deu um bilhete para mim no final do culto, e era uma mulher. E esse bilhete dizia: pastor, o meu marido na igreja é uma bênção, em casa ele é um cavalo. É uma denúncia, é um 190, é um pedido de socorro. É uma mulher que não aguenta mais a falsidade espiritual do marido. É uma falsa fé, é um falso levantando as mãos, é um falso cantando, é um falso adorando. Porque aquilo que funciona aqui não funciona em casa. É uma palavra que funciona na igreja, mas não funciona em casa. Tá difícil, né, irmão? Primeira Samuel 1:4. Eli sabia consertar alguém que orava baixinho na igreja, mas não sabia consertar os filhos, que era uma bagunça em casa. Talvez eu esteja desconstruindo algo hoje. Espírito Santo aqui. Talvez o Espírito Santo esteja desconstruindo algo. Não eu, quem sou eu? Talvez você tenha que voltar para sua casa e ver o que está de errado lá. Ver onde é que está a doença que está matando a tua família. E você ser um homem de Deus lá antes de ser um homem de Deus aqui. Um homem de Deus dentro de casa é tudo que Deus deseja que você e eu, que nós sejamos. Vamos para um outro ponto agora, abrindo um pouco mais. Verso 45, Pedro disse: o povo te oprime. Jesus responde: Pedro, eu não parei o culto por causa da mulher, mas por causa de Jairo. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Pedro diz: Jesus, a mulher veio por trás de Jesus, uma mulher com fluxo de sangue. Jesus está indo para a casa de Jairo. E de repente você sabe a história. A mulher chega por trás, 12 anos, com uma hemorragia. Então ela vai e toca na orla do manto de Jesus. E Jesus sente que o poder emana dele. Ele para. E a multidão se assusta, porque Jesus não para por qualquer coisa. Jesus não para, Jesus não engalha em qualquer curva de rio. E se Jesus parou é porque alguma coisa está acontecendo. E eu quero dizer para você nesta noite que Jesus parou aqui também.
E se Jesus parou aqui, não é por pouca coisa, é porque Ele quer ressuscitar a saúde dentro da sua casa. Mas antes disso, Ele também quer parar no caminho para mostrar e reposicionar você. Quando Jesus para, não foi apenas para curar aquela mulher, mas Ele queria reposicionar Jairo. A mulher precisava de uma cura, é verdade. Mas primeiro Jesus queria posicionar Jairo. Jairo representa a liderança. A mulher representa a casa, a família. Jairo representa o pastor. A mulher pode representar muito bem a igreja. Quando a liderança é posicionada, a igreja é curada. Jesus está dizendo mais ou menos assim: eu vou curar a tua casa, mas antes eu preciso posicionar você no caminho. Eu preciso que você veja algumas coisas acontecer. Jairo, é isso que eu quero que você faça. É esse tipo de evangelho que eu quero que você viva. Então Jesus para posicionar Jairo. Diz: Jairo, vem cá. Está vendo eu curar essa mulher? Por que você não cura sua filha? Está vendo? Você tem de Deus a mesma autoridade. Sabe? Deus só vai curar o lar quando você, homem, deixar ser posicionado por Deus antes. A cura dos seus filhos está condicionado a um posicionamento seu, homem. A cura da sua casa está condicionada a um posicionamento seu, homem. Seria muito fácil Jesus entrar na sua casa e resolver tudo sem antes posicionar você. Seria muito leve, muito desprendido de qualquer comprometimento nosso como homem. Jesus, vamos lá em casa, resolve as coisas lá. E Jesus vai, sem antes nos reposicionar. Mas Jesus primeiro para no caminho, faz um milagre e dá um choque na mente de Jairo. E diz: poxa, é isso que Ele quer que eu seja. É esse tipo de homem que Ele quer que eu seja, que eu viva. Deus não vai fazer nada na sua casa sem antes dar um choque na sua mente. Alguém está me entendendo? Eu sei. Deus não vai fazer nada no seu casamento sem antes posicionar você, homem. Nós vemos muitas mulheres vir para a igreja orar para que seus maridos mudem. E por graça e misericórdia de Deus, Deus responde a estas orações. Mas é estrondoso, é poderoso quando um homem cede, se rende primeiro. O poder de transformação dentro de uma casa, ele flui muito mais rápido através de um homem quando se posiciona. Para as mulheres às vezes é tão sofrido, tão difícil. Então Deus para e posiciona Jairo. E a primeira lição dentro desse terceiro ponto que eu tiro é: Deus não vai fazer nada na casa de Jairo sem antes parar ele no caminho para posicionar ele. Quem sabe nesta noite Deus está posicionando alguns homens aqui. Obrigado pelo seu amém tão evangélico, tão crente. As irmãs poderiam me ajudar, né? Estou do lado de vocês. Vocês poderiam me ajudar pelo menos, né, irmãs? Estão com medo dele que está do teu lado aí, né? Com medo de quando chegar em casa, que isso? Se você está num relacionamento por medo, tem coisa errada. Jesus está dizendo: Jairo, a tua religião só funciona dentro da sinagoga, mas
ela tem que funcionar na sua rua também, na sua casa. A igreja está como essa mulher, sangrando na rua, e nós fazendo exigências dentro da igreja, que já se tornaram obsoletas. Enfim, falando agora num contexto de igreja, a igreja não existe para si mesma, mas para redimir o mundo. Vou à igreja no domingo, enquanto a minha casa está indo para o inferno na segunda, e eu não faço nada. João estava preso e teve revelação do Apocalipse. Hoje nós somos livres e não temos nenhum tipo de revelação. E nesta noite o Espírito Santo está trazendo um rolo de revelação. Abra os seus olhos, meu irmão. Abra sua mente, meu irmão. Ainda dá tempo para salvar sua família, para salvar os seus filhos. Essa palavra um dia será tirada da terra. Eu não sei se será essa noite ou amanhã, mas estamos preparados para isso. Talvez essa semana essas portas não se abrirão mais, porque Jesus já poderá ter voltado. Mas hoje essa palavra ainda bate no seu coração. E se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação do deserto, povo de dura cerviz. Que Deus falava, e o povo continuava com saudade do pepino e da cebola do Egito. E Deus disse: o que é que eu vou fazer com esse povo no deserto? Ele chama Moisés e diz: Moisés, eu vou matar todo mundo, e vou começar uma geração a partir de ti. Então Moisés se coloca entre o povo rebelde, terrível, que ouvia Deus todo dia e desobedecia a Deus no outro dia. Deus se coloca entre o povo, Moisés se coloca entre o povo e Deus. E Moisés diz: Senhor, se o Senhor matar esse povo, não conta mais comigo. Então ele intercede pelo povo. Ei, eu estou aqui como um sinal. Por favor, estou aqui como um intercessor pela sua vida. Que nessa noite possa haver um arrependimento. O que você está fazendo com a sua casa? O que você está fazendo com a sua família? O que está fazendo com os seus filhos? Quanta palavra como essa você já ouviu? E quais os resultados que tivemos? Às vezes algum pouco resultado, quando não quase nada. A gente vem à igreja no domingo à noite, e os nossos filhos continuam se perdendo na segunda. A gente vem num culto a semana, um mês, e a nossa casa não muda, a doença continua dentro do nosso lar. Que palavra mais difícil para mim, Senhor. Verso 43, a mulher tinha 12 anos de doença, a menina tinha 12 anos de idade. O dia que essa mulher adoeceu, essa menina nasceu. Isso fala de uma geração doente, que gera filhos adormecidos. Uma geração doente vai gerar filhos insensíveis. E o pai diz: eu não sei mais o que eu faço com essa minha filha. A mãe diz: eu não sei o que eu faço com esse menino. Eu falo, e não entra na mente dele. A gente dá conselho, a gente fala. Talvez os pais estão doentes. Quando os pais estão doentes, os filhos se tornam insensíveis. Então, o foco não deve ser na insensibilidade dos filhos, mas sim na doença dos pais. Devemos inverter a nossa oração. Em vez de nós continuarmos orando dizendo: Senhor, torna os nossos filhos sensíveis, porque a gente fala e eles não ouvem os nossos conselhos. Em vez de nós fazermos essas orações, nós deveríamos fazer: Jesus, cura a nossa doença. Como pai, como mãe, nos cura, como pai, como mãe, porque nós somos muito bons dentro da igreja, mas dentro da nossa casa a gente vive completamente diferente. Se você tiver coragem nesta noite, levanta sua mão e diga: sou eu, me ajuda, Jesus.
Obrigado, Joabe. Isso fala de uma geração doente que gera filhos adormecidos. Enquanto a primeira não for curada, a nova não ressuscita. Enquanto os pais não forem curados, os filhos não levantam. Que triste quando a gente vive um evangelho de fábulas. Que Deus tenha misericórdia de nós como pais. Você acha que Deus entrou na casa de Jairo para ressuscitar a filha? Ou o pai? No meu entendimento, para essa noite, Deus não entrou ali para ressuscitar a filha. Tanto é que para Jesus a filha nem morta estava. Estava só dormindo. Quem estava morto ali era o pai. Era a mãe. Qual foi a última vez que o seu filho pegou você de joelho, orando? Nós estamos falando de vida espiritual, gente. Responde para você mesmo, pai. Qual foi a última vez que você foi pego na mesa com a Bíblia aberta? Não precisa responder para mim. Responda para você. Trazer os filhos na sinagoga no domingo à noite, só terá efeito se os pais tiverem vida dentro de casa durante a semana. Porque não adianta você trazer os seus filhos na sinagoga no domingo à noite, se o que você vive durante a semana é totalmente o contrário àquilo que você representa aqui dentro. É perca de tempo. Palavras como essa me levam a perder pessoas aqui. Palavras como essas, pessoas viraram as costas para Jesus e diziam: duro é esse sermão, quem poderá ouvi-lo? E os discípulos chegaram e disseram: Senhor, que palavra difícil. E Jesus disse: vocês querem ir também? Eu começo tudo de novo. O Espírito Santo gosta de lidar com a verdade. E a verdade sempre vai denunciar aquilo que está falso em nós. Jairo está na igreja, mas estava morto espiritualmente. O problema hoje não é errar no errado, é errar no certo. Você sabia? Você sabia que o nosso maior problema não é errar no errado, é errar no certo? Errar quem já está lá, que não serve a Deus. Quem está errado, mas nunca teve acesso à palavra de Deus. Quem está errado, mas está lá, vive no bar, chega de noite em casa, bate na mulher, bota os filhos para a rua, faz... Errar no errado é errar no errado. Agora o grande problema é errar no certo. É nós estarmos inseridos num contexto verdadeiro, vivendo uma mentira. É nós estarmos inseridos num contexto do que é certo, vivendo o que é errado. É nós demonstrarmos uma coisa aqui dentro e viver outra completamente o contrário àquilo durante a semana. Jairo estava errando no certo. E muitos, eu quero crer que não estejam aqui essa noite, estão também errando no certo. Ananias e Safiras, lembra? Erraram no certo. Eles entraram na igreja e eles foram dizimar, ofertar, e eles mentiram, eles
Falaram que era dízimo e na verdade não era, eles roubaram uma parte para eles e eles caíram mortos, porque estavam errando no que era certo. Verso 48. Jairo estava morto espiritual num lugar de vida espiritual. Verso 48, Jesus disse: filha, a tua fé te curou. Verso 48, nós temos dois pais, dois modelos de pais. Vamos mudar um pouco agora para ficar um pouco mais leve, né? Está tão difícil. Filha, a tua fé te curou. Verso 48, temos dois tipos de filha aqui: a filha de Jairo e a filha de Jesus. Porque no meio do caminho, Jesus adota uma menina, uma mulher. Jesus adota ela e agora ela passa a ser filha de Jesus. Então Jesus agora olha para aquela mulher que tem um fluxo de sangue e diz: minha filha. Agora nós temos duas filhas na palavra. Temos a filha de Jairo e temos a filha de Jesus. Você concorda comigo? Amém. Ah, que bonitinho. Os filhos espirituais tocam em Jesus. Os filhos adormecidos dos homens, é Jesus quem os toca. A mulher tinha fé para tocar em Jesus. A menina estava adormecida, Jesus tocou nela. E é isso que está acontecendo. Por pura graça e misericórdia, nesta noite, quem quiser pega, quem não pegar vai passar. Mas se você for esperto, pega isso. Quem é espiritual, os filhos espirituais, não precisa Jesus tocar neles. Os filhos adotados no Espírito, eles estão toda hora buscando uma fenda para encontrar um meio de tocar em Jesus. Os filhos adotivos, os filhos adotados, o livro de Romanos, a carta a Romanos fala sobre isso, que nós somos co-herdeiro com Cristo. Ou seja, Cristo é uma carta de alforria, de liberdade, que nos tirou da escravidão e nos levou como filhos adotivos de volta ao Pai. Ele nos adotou, o espírito de adoção nos trouxe de volta, e agora nós somos co-herdeiro com o filho legítimo. Jesus é o filho legítimo e nós fomos adotados, e agora tudo que é do filho legítimo passa a ser nosso. Então os filhos espirituais, eles estão toda hora buscando o meio de tocar Jesus. Essa mulher foi adotada, e como filha espiritual, ela representa muito bem o que eu quero dizer. Ela se esforça, ela rasteja, ela quebra protocolo, ela vai contra a lei, porque não poderia andar no meio da multidão, que ela era imunda, ela poderia ser apedrejada, e ela encosta num, esbarra no outro, porque ela quer tocar em Jesus. Os filhos espirituais estão sempre buscando um meio de tocar em Jesus. Agora escute, os filhos carnais, por pura graça e misericórdia, pega isso. Se você dizer eu quero, mesmo que você ainda não nasceu de novo, Jesus vai até a tua casa e toca em tudo que está morto lá. Meu Deus, eu estive em São Paulo semana passada, numa conferência com os nossos irmãos aqui de mídia, uma feira, e nós fomos um culto em Santo André. E eu parei para ouvir o pastor que estava pregando lá. E eu fiquei pensando, nosso povo tem tanta coisa, nosso povo tem tanta palavra boa, nosso povo tem tanto acesso, Deus tem liberado tanto para o nosso povo, e eu vi um povo lá vibrando, reagindo a uma água com açúcar.
um evangelho triunfalista. Você pode se considerar um privilegiado por ouvir essa palavra essa noite. Eu não sei, mas em algum lugar no Brasil deve ter alguém também sofrendo como eu para pregar uma verdade. Mas nós estamos dentro desse pouco percentual que tem acesso a uma palavra como essa. Ressuscita, irmão. A morte não está nos teus filhos, a morte está em você, irmão. O problema da morte espiritual da sua casa não é os seus filhos, é você, irmão. É você, irmã. Os filhos espirituais tocam Jesus, mas os filhos que não são espirituais, por pura graça e misericórdia. Você que ainda tem fé, toque em Jesus essa noite. Mas você que está morto essa noite, Ele é quem toca em você. Meu Deus. Me deixasse sozinho aqui, Espírito Santo. Pegando-o pela mão, o ressuscitou. Veja duas figuras de pai aqui, Jairo e Jesus. Duas figuras de filhas, duas figuras de pai. Jairo representa a figura de um pai que se prostra em favor dos seus filhos adormecidos. Jesus representa a figura de um pai que tem misericórdia dos filhos imundos. Verso 48: Filha, a tua fé te curou, vai em perfeita paz. Jairo representa um tipo de pai que se prostra e diz: por favor, ressuscita a minha casa. Tem esse pai aqui hoje? Mais mulher deu amém do que homem. Jairo é um tipo de pai que se prostra e diz: Senhor, tem misericórdia, ressuscita a minha família. Tem esse tipo de pai aqui hoje? Opa! Jesus representa a figura de um pai que tem misericórdia dos filhos imundos. Precisamos desses dois caráteres de paternidade: pais que se prostram e pais que têm misericórdia de um lar que talvez caiu em depreciação. Você está disposto a chorar pela sua família, mano? Você está disposto a chorar pelos seus filhos? Quando nós clamamos pela nossa casa, nós vamos ter uma manifestação de Jesus para tirar toda a impureza dos nossos filhos. Eu tenho a impressão que eu não estou sendo entendido hoje. Quando nós nos prostramos e choramos pelos nossos filhos, choramos pelo nosso lar, pelo nosso casamento, logo em seguida vem uma manifestação de Jesus e tira toda a impureza dos nossos filhos. A mulher era o quê? Aos olhos das pessoas, além de um fluxo ininterrupto de sangue, ela era o quê? Imunda, gente. O que Jesus fez? Apenas estancou o sangue? Não, Jesus tirou toda a impureza dela. Ela estava livre. Não tinha mais condenação. Quando um pai se prostra e clama pela sua casa, clama pelos seus filhos, clama pela sua esposa, logo nós temos uma manifestação de uma outra paternidade chamada Jesus, que Ele vem e tira toda a impureza da nossa casa, dos nossos filhos, de tudo que está à nossa volta. Obrigado pela sua reação. Tua filha já está morta, não incomoda mais o mestre. Sempre tem
um portador de uma notícia ruim para tirar a sua esperança, né? Seu casamento já acabou, sua família não tem mais jeito. Quantas vezes você ouve o diabo falar isso no seu ouvido? Separa, larga essa mulher, larga esse homem, isso não tem mais jeito. São os portadores das notícias ruins para nos roubar a esperança. Mas nesta noite, essa palavra está dizendo para você: Jesus está vindo aí. Ele está indo ao encontro da sua casa, ao encontro do seu casamento, dos seus filhos. Alguém está entendendo? Me dá um sinal. Ao mesmo tempo que notícias, informações negativas entram nos seus ouvidos, o inimigo semeia sementes de espinho para ferir ainda mais o seu coração, dizendo que não tem mais jeito, o seu casamento, o seu marido não vai mudar, a sua mulher não vai mudar. Hoje a palavra de Deus vem ao seu encontro e diz: não perca a esperança, porque Jesus está a caminho da tua casa, Jesus está a caminho do teu casamento, Jesus vai ressuscitar teus filhos. Huracanda robia se cantaraba sharai. Restaura Samo de amor. E alacando robia casu. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não se desespera. Não se desespera, o Senhor está no controle. Se você está aqui esta noite, você não veio aqui por coincidência. Você veio aqui porque você precisava ouvir essa palavra e você sabe exatamente o que Deus está falando contigo. Você sabe, ninguém aqui é bobo não. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe qual é a área na tua vida que precisa mudar. Você sabe o que Deus está falando na sua casa que você não está fazendo. Você sabe. Você sabe. Mas não entre em pânico. Fique tranquilo. Jairo foi buscar um milagre. Mas quando Jesus chegou, ele não fez um milagre, ele fez uma ressurreição. Eu quero tirar você da fila do milagre e colocar você na fila da ressurreição essa noite. Não tem um milagre para você. O evangelho não vai melhorar você. O evangelho vai transformar você. Ou você aceita uma transformação, ou então não tem melhorias. Ou tudo muda ou nada muda. Ou há uma mudança radical, ou você seja radical em um posicionamento, se posiciona radicalmente, ou então nada vai mudar. Ou você toma uma decisão, entrega a sua vida a Jesus, entrega a sua casa, faz de verdade a partir de hoje, ou então vai continuar desse jeito. Jesus faz o milagre, não é milagre. Você foi buscar um milagre, né, Jairo? Eu vou atrasar, porque eu tenho mais do que um milagre. Eu tenho uma ressurreição. Teu casamento não precisa de um milagre, teu casamento precisa ressuscitar. Teu lar, tua família, teus filhos não precisam de mais um milagre, precisam ressuscitar. Vida nova, tudo novo. Qual é o maior milagre? Uma cura ou uma ressurreição? Jairo buscava uma cura, mas ganhou uma ressurreição. Talvez você nesta noite entrou aqui buscando um milagre, mas eu digo em nome de Jesus, ressuscita. Seja curado, pai, seja curado, mãe. Você está doente na sua paternidade, na sua maternidade. Seja curado na sua maternidade, seja curado na sua paternidade, para que possa haver ressurreição na vida dos seus filhos. Talvez você esteja querendo milagre, mas Deus quer dar uma ressurreição. Verso 50. Não temas, ela será salva, disse Jesus. Jairo, abre aspas, Jesus falando: Jairo, dá as minhas palavras o mesmo crédito que eu dei à tua intercessão, porque ela será salva. Ei, meu irmão, minha irmã, dá o mesmo crédito
a essa palavra esta noite, que Jesus deu ao seu pedido de ajuda. Talvez essa semana você pediu socorro para Deus, e você disse: Deus, socorre o meu lar, socorre a minha vida. E Deus deu crédito para o seu pedido. Agora Ele espera que você dê crédito a essa palavra, da mesma maneira que Ele deu crédito para o seu pedido. Ele veio, você não pediu? Fala comigo. Ele está falando, não talvez o que você queria ouvir, mas o que você precisa. Você pediu: Senhor, venha ao meu encontro, Senhor, me socorre, Senhor, me salva. Jesus veio, está aqui. Você pediu, Ele veio. Você pediu para Ele falar, Ele está falando. A questão é: quem vai dar crédito? Você dá crédito a essa palavra? Ou vai ser só mais uma mensagem pregada no deserto pelo velho Moisés, e o povo continua com a cerviz dura, não baixa a cabeça, narizinho empinadinho? Salva? Não temas, ela será salva. Que piada! Que Jesus fora da gaiola, que Jesus desconectado. O contexto é um, ele está falando outro. Menina doente, menina morre, e ele vem me dizer que a menina será salva. Salva? Como pode salvar um morto? Ei! Temos 3 estágios: menina doente, menina morta, menina salva. Menina doente, menina morta, menina salva. Alguém entendeu alguma coisa? Primeiro estágio, menina doente. Segundo estágio, a informação veio que a menina estava morta. E o terceiro estágio, Jesus chega com uma outra informação completamente confusa, não tem como entender, é totalmente ilógico. Jesus chega com a terceira informação, contrariando a primeira e a segunda, dizendo que ela vai ser salva. Olha aqui para mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha para mim, marido. Olha para mim, mulher, esposa. Sabe o que Jesus está dizendo? Abra seus ouvidinhos. Não enterre aquilo que eu ainda posso salvar. Não desista. Adoeceu, está cheirando mal, alguém diz que já morreu, mas Jesus está aqui para salvar. Não enterre aquilo que Jesus ainda pode salvar. Não enterre aquilo que Jesus ainda pode salvar. Não enterre ainda aquilo que Jesus pode salvar. Jesus quer salvar seu casamento, Jesus quer salvar seu marido, Ele quer salvar sua esposa, Ele quer salvar seus filhos. Por favor, não enterre. Pelo amor de Deus, você pode fazer melhor do que isso. Levante a sua mão e cante. Me restaura com seu bálsamo de amor. Vamos! Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Xarabassúria candaraba xarabalarabagai. Olha Jesus chegando na tua casa e repreendendo a morte, a doença. Olha Jesus dizendo: não vai enterrar, não vai acabar. Olha Jesus chegando e dizendo: vai ressuscitar. Segundo teu coração, Jesus.
Nos ajuda, Espírito Santo. Muda meu jeito de falar, Uria cantará, bassorobia cantarai. jeito de andar. Tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui? Tem um corajoso aqui para acreditar no que Jesus está falando? Dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Abra a boquinha, abre a boquinha. Muda Muda meu jeito de falar, meu jeito de. jeito de andar. Eu quero um novo. Dai-me um Peça para Ele, peça. Dá-me um coração, Uralará cantará. Eu tô com vontade de ir aí onde você está. coração. Eu tô com vontade de ir aí aonde você está. Reandarabassorobia cantará xarabala. Jeito de falar, meu jeito E a cantorobia gandala. de pensar. Eu quero um novo coração. Traga um novo coração para a paz de família, Senhor. Muda, Tira a hipocrisia dos homens, Senhor. Tira a falsa religião dos homens, Senhor. alça, Que os homens sejam verdadeiros na sua fé. Oh, meu Deus, quanta mulher sofrendo porque um homem é incrédulo dentro de casa. de amor. Muda, Pais doentes, filhos adormecidos. Daracando robi cantala she cantaraba. E cantoroba se cantorobia se cantalaba. Falo contigo, diz o Senhor. E antorobi cantalasha. Saia do primeiro estágio, saia do segundo e fique no terceiro estágio. Não acredite mais na doença e nem na morte. Acredite na vida, na ressurreição, que dá tempo para salvar. Eu estou aqui falando contigo, diz o Senhor. Estamos diante de vários testemunhos. Estamos encerrando um retiro de casais. E quantos casamentos não estariam aqui hoje se não tivessem cedido por uma palavra como essa? Quantos de vocês que estão sentados aqui hoje poderiam estar com outras mulheres e esposas, estariam casadas já vivendo em outros relacionamentos? Por que vocês estão aqui? É porque vocês deixaram Jesus entrar e salvar antes que enterrasse aquilo que estava morrido. Ele ressuscitou, não se amavam mais, Jesus colocou amor de novo, não se respeitavam mais, era uma falta de respeito dele para com ela, dela para com ele. Hoje se respeitam, os filhos hoje estão de mãos dadas com os pais na igreja servindo a Deus. Isso é porque Jesus teve oportunidade de salvar antes de ser sepultado aquilo que já estava morrendo. Está diante dos seus olhos muitos testemunhos. Por que Deus não pode fazer na sua vida? Eu acredito. Tem mais alguém que crê comigo? Tenha o teu casamento restaurado nesta noite. Tenha a tua família restaurada nessa noite. Tenha os teus filhos abençoados dentro da sua casa. Eu ouvi um testemunho no retiro de casais de um pai, de um homem dizendo: o Espírito Santo, estou tendo uma comunhão com ele, eu acordo 3 horas da manhã. Uau, alguém está entendendo? E eu fico a sós com o Espírito Santo, e ele tem falado comigo, tem sido tão gostoso. Homens posicionados dentro da sua casa. Eu acredito nisso. Eu acredito numa igreja que os homens levantarão de madrugada para orar pelos seus filhos enquanto estão dormindo. Eu acredito nisso. Numa igreja com homens cheios do Espírito Santo, que as esposas não vão correr mais para as pastoras e para os pastores pedindo oração, mas elas vão ter uma referência de uma autoridade espiritual dentro de casa. E quando elas precisarem de uma oração, ela vai dizer: meu amor, ora por mim, porque eu acredito na tua oração. Verso 51 e eu encerro. Verso 55 eu encerro.
Verso 56, eu encerro. Vamos correr. Verso 51. Entrou na casa com Jesus Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Um outro ângulo. Vamos ser rápido e direto, eu não tenho tempo. Milagre é só para os íntimos irmãos. Da sinagoga até a casa de Jairo aconteceu um milagre. Olha aqui para mim. Na ida, no trajeto, na jornada da sinagoga, do lugar onde Jesus estava, até a casa de Jairo, nesse trajeto, nessa jornada, foi tempo suficiente para Jairo ver milagre, ver purificação, ver salvação de alma, ver arrependimento, ver uma multidão se prostrando diante de Jesus, ver a manifestação de Jesus, de conviver com Jesus intimamente. Jesus não faz nenhuma transformação na vida daqueles que não têm aptidão por intimidade com Ele. Tinha uma grande multidão quando ele chegou na casa de Jairo. Ele poderia deixar as portas abertas e deixar todo mundo assistir como um show pirotécnico. Milagres, ressurreições, salvação, transformação, só acontece com aqueles que estão dispostos a viver uma intimidade. Quem não é íntimo, fica do lado de fora. Não vê a transformação acontecer. Pedro, Tiago e João, os pais da menina. Milagres só acontecem com os íntimos. Qual classe nós pertencemos? Íntimos ou a multidão que fica do lado de fora? Íntimos, vem a ressurreição, vem a salvação. Multidão fica do lado de fora e só ouvem falar sobre milagres que acontecem do lado de dentro. Até quando nós vamos saber do que está acontecendo na casa do fulano, na vida do ciclano, a família dele sendo transformada, e a gente fica só assistindo o outro mudando, melhorando, tendo transformado, e nós não acontece nada? Tenta conviver com Jesus a partir de hoje. Assim como Jairo conviveu com Jesus em uma caminhada, comece a conviver com Jesus. Não seja um total estranho para Ele, que você vai ver que ressurreições vão começar a acontecer na sua vida. Procure levantar às 3, às 4 da manhã, ou às 7 da manhã, não sei. Procure achar um jeito de ficar com Jesus. Fica sozinho com Ele. Deixa Ele se revelar para você. Porque transformações desse nível só acontecem de porta fechada. Verso 55. Dai de comer a menina, Jesus disse. Abre aspas. Jairo, você alimenta a sinagoga, mas a tua casa está adormecendo por causa da fome. Na Bíblia você vai ver que tudo tem a ver com cardápio, com alimentação. Quando Adão estava comendo do cardápio de Deus, ele estava indo bem. Mas quando comeu do cardápio da serpente, ele caiu. Tudo tem a ver com alimentação. A casa de Jairo estava fraca. A primeira coisa que Jesus pede quando a menina levanta é dão de comer a ela. Jesus acaba denunciando uma fraqueza. Casa fraca, sem alimento. Alimente a sua família. Jairo, agora alimenta a menina, Jairo. Tudo tem a ver com o que a sua casa está comendo. Do que a sua família se alimenta? Tudo na vida espiritual tem a ver com alimento. Adão e Eva, quando se alimentavam do cardápio de Deus, eles viviam bem. Quando eles começaram a se alimentar do cardápio da serpente, eles caíram. Do que a sua casa tem se alimentado? Você alimenta a sua família, você nutre a sua família com as coisas de Deus, ou a sua família se nutre com o que eles querem, e cada filho num quarto com um celular, o outro não sei no que lá, e cada um gerando, se alimentando com... Você, homem, nós homens, somos responsáveis pela alimentação da nossa família, espiritualmente. Eu estou encerrando. Tudo tem a ver com alimento. O que seus filhos estão ingerindo? O que o seu lar está ingerindo? É um cardápio de Deus? É um cardápio do céu? Ou eles estão comendo da serpente? Fica a pergunta. Verso 41 e verso 54.
Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Verso 41. Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Verso 54. Jesus tomou a filha dele pela mão. Alô? Oh yes, baby. Fizeram um meme de mim essa semana com essa frase. Quero descobrir quem foi. Oh yes, baby. Verso 41. Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Verso 51. Jesus pegou a filha dele na mão. Vou ficar repetindo, uma hora alguém vai entender. E Jairo, no verso 41, se prostrou e clamou ao Senhor. Verso 51, Jesus pegou a filha dele pela mão. Entendeu, né? Eu fecho aqui e amarro as minhas ideias. Pais prostrados, filhos nas mãos de Jesus. Obrigado. Coloque-se em pé. E vem com seu amor e ressuscita o morto. E vem Com seu amor e ressuscita o morto. E me faça novo. E faça de novo. cante. E Vem com seu amor e ressuscita o morto. E me faça novo. E faça de novo. E vem com seu amor. e ressuscita o morto. E me faça novo. Aleluia. Pois tu és a vida. Eu quero pedir que as irmãs me ajudem. As irmãs, as mulheres, as esposas que aqui estão. Você vai me ajudar da seguinte forma. Você vai incentivar o seu marido a orar dentro de casa e a ler a palavra de Deus para vocês. A partir de hoje, todo dia, você vai dizer para ele: vai orar, homem. Você já orou hoje? Eu quero ver você orando, meu amor. Todo dia. Lembra ele dessa palavra. Você é responsável pela saúde espiritual da nossa casa. Abra a Bíblia na mesa aqui. Vamos sentar as crianças na mesa. Lê um versículo para nós. Lê um texto bíblico para nós aqui na Bíblia. Desliga os celulares, pelo amor de Deus. As irmãs vão me ajudar? Vamos pegar junto, mulherada? Eu pego aqui, vocês pegam em casa? E ressuscita o morto. Ah, machaiada! Faça novo. E faça de novo. Eu quero ver o corajoso. Eu quero ver um macho para sair do seu lugar e vir aqui na frente e dizer: essa foi para mim. Tem macho aí? Com seu amor e ressuscita. Opa! Vamos aplaudir aí, tem um macho aí, ó. É isso aí, meu filho. Coisa linda. Faça de novo. Sempre tem um para romper, né? Depois vem a turma toda. Com seu amor Só os homens, vem aqui os homens. Vem, macho. e me faça novo. E faça Dobra o seu joelho aí. E vem com seu amor. e ressuscita o morto. E me faça novo. Agora E faça de novo. eu quero pedir que a esposa, se o seu marido está aqui na frente, saia daqui do seu lugar. Esposa, vem aqui, coloque as mãos sobre o seu marido. Procure ele aqui.
Se o seu marido está aqui, vem aqui, bota as mãos nele. Vamos expulsar os demônios deles tudo hoje. Coisa mais linda isso, gente. Coisa mais linda que pode haver. Tu és o pão da vida e não a vida. Pois tu és a vida. Tu és o pão da vida e não a vida. Senão em ti, pois tu és a vida. Tu és o pão da vida e não a vida. Senão Isso. em ti vem, Coisa mais linda. Com seu amor. E ressuscita o morto. Ressuscita esse homem, Senhor. E me faça novo. Ressuscita esse homem, Senhor. Faça de novo. Ressuscita esse homem, Senhor. E vem Com seu amor. E ressuscita o morto. me faça novo. Tem um desfibrilador no seu peito. De novo. Tem uma nova corrente correndo sobre você. Com seu amor. Tem uma corrente de vida passando nos seus tendões, trazendo vida. Receba a vida, meu irmão. Volte a viver. Em nome de Jesus. Churabassoro. Continua ministrando aí, Joabe. Vamos orar. Você que está aí, estende as suas mãos para cá. As mulheres começam a orar nesse momento. Tu és a vida, o filho do Duda. Dai-nos Em nome de Jesus, nós declaramos. Na vida, Senhor, do Lucas, nós declaramos isso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Na vida do Fábio, Senhor. senão em ti. Eu me aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo, e eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço Sobre o Fernando e a Chayane. Sobre o Fernando e a Aline. Receba a bênção da sua esposa sobre você. Receba a bênção da sua esposa. A sua esposa te abençoa, te aprova. Oh, meu Deus. Aleluia. Assim seja. Em nome de Jesus. Transforma a vida desses homens. Que seja um verdadeiro exército. Um grande exército de homens restaurados. Um grande exército de homens restaurados. Um grande exército de homens posicionados. Homens posicionados. Homens apaixonados por Jesus dentro das suas casas. Homens cheios do Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus. Assim nós liberamos. Assim nós liberamos. Assim nós liberamos. Assim seja, Senhor. Na vida do pai do Ravi. Assim seja. Na vida do Jackson. Assim seja na vida do Ismael.
Assim seja, Senhor, mais uma vez na vida do teu filho que aqui está. Aleluia. Assim seja, Senhor, na vida do Mateus. Assim seja na vida do Mateus, Senhor. Eis-me aqui. Aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu. Assim nós declaramos, em nome de Jesus. Uou! Xaracantarai. Você não está vendo, mas eu estou vendo homens em lágrimas aqui na frente. Deixa eu dizer uma coisa: os brutos também amam. Eu me Zezinho, Deus te escolheu de uma família falida, de estrutura, não falo financeiro, mas de estrutura psicológica e emocional. Deus fará de você uma referência para seus irmãos, um homem de Deus, cara. O Senhor vai alinhar muitas questões ainda, né, dentro de você. É só o começo. O Senhor vai estabelecer parâmetros dentro de você, parâmetros organizacional. Você vai ser uma referência de disciplina e de organização. Xaracantarai. Eis-me aqui, Jesus. Éder, Eis-me aqui, Jesus. muita coisa virá sobre você. Seja verdadeiro, cara. Quero sentir. Lida com a verdade todos os dias da sua vida. Lida só com a verdade, que a verdade vai promover você. Lida com a verdade, que a verdade vai te promover. Você é um menino inteligente, você tem capacidade, você é um cara capaz. Fica comigo, diz o Espírito Santo. Vamos fazer diferente, porque você já fez muito do seu jeito e nunca deu certo. Eu quero fazer tudo diferente. Não fica longe de mim, diz o Senhor. Fica perto de mim. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai levantar um nome novo para você, uma nova marca para você. E vai ser diferente de tudo que você já viveu. E a terra de vergonha dará luz a uma terra de honra. As vergonhas se tornarão em honra. Receba isso. Em nome de Jesus, sobre a vida do Tigre, sobre a vida do Simon, em nome de Jesus. O homem pode se colocar em pé. Dê um abraço na sua esposa. Você que não estava no retiro, você tem uma oportunidade de pedir perdão à sua esposa por ser negligente como um homem de Deus dentro da sua casa. Senão em ti, pois tu és a vida. Se posicionar. Você pode dizer para sua esposa: eu não vou deixar vocês perecer, eu vou alimentar vocês espiritualmente. Pode falar isso, mano? Você pode dizer isso, macho? Pode dizer assim: eu vou alimentar o nosso lar espiritualmente. Não vou ser mais um homem pesado para você. Diga para ela, diga: você já orou muito por mim, mas agora é eu que vou orar por você. Pois tu és a vida. Diga para sua esposa, diga: eu já fiz você passar muita angústia, mas eu vou te dar muita alegria a partir de hoje. Pois
pois tu és a vida. Quero a vida, Obrigado, Jesus, por tanta ressurreição. não a vida e não a vida. Oh, Pois tu és a vida. que coisa linda! Que coisa linda, fazendo carinho nele. Pois tu és a vida. Tu és o pão da vida. Você que não tem filhos ainda com a sua esposa, casais, ó, o Espírito Santo está liberando algo agora aqui, ó. Você que é casado e você não tem filho ainda, e vocês têm um sonho de ser pai e mãe, receba agora. O Espírito Santo está rompendo um selo agora aqui. Ele está liberando sementes saudáveis para você, homem. E você, mulher, receba agora um ventre preparado para gerar. Em nome de Jesus. Sério que você não diz um amém? Quem quer, recebe. Quem quer, pega agora. Receba. Em nome de Jesus, seja frutífero. Em nome de Jesus. Levante a sua mão. Até o próximo retiro de casais. Você pode apontar para o céu e dizer: valeu, Espírito Santo. Sou uma nova mulher. Pode dizer para ele: sou um novo homem. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Senhoras e senhores, boa noite, até a próxima.